Olá, pessoal querido. Estou com a Bíblia na mão e eu quero dar um alerta para vocês, dar uma instrução para vocês, que é muito importante não basta apenas lermos a Bíblia. É importante sabermos ler. Se nós não soubermos ler, nós seremos facilmente manipulados, escravizados e viveremos verdadeiros infernos, mesmo lendo toda a Bíblia. Se lermos sem sabedoria, ou se dependermos somente do padre, do papa, do pastor, do bispo, do pai de santo, do rabino, se você depender somente desses homens, que você ler a Bíblia com o olhar deles, você vai estar confuso, confusa, viverá uma vida de angústia, de terror psicológico, como eu e muitas pessoas viveram, e milhões vivem hoje. Pessoas em pânico, pessoas sofrendo angústias horrorosas, porque leu demais a Bíblia, encontrou textos totalmente terroristas, anti-evangelho, anticristo, e aí está com a cabeça confusa, muitas em depressão e angústias. Eu me lembro, quando eu era criança, minha mãe, minhas irmãs que eram mais velhas, ficavam angustiadas, perdia a noite de sono, ficava confusa. Algumas pessoas ficaram loucas por não saber ler a Bíblia. E entenda, isso aqui não é um livro mágico, é a palavra de Deus. Não, meu irmão, isso aqui é livro. Não, irmãos, mas isso aí é a palavra de Deus. Não, e se eu pegar aqui, rasgar e jogar fora? Quer dizer que acabou a palavra de Deus? Não, você vai lá na editora, compra um monte de milhões lá para vender. E se eu pegar aqui um celular e ler uma palavra de Deus ali no celular, o celular é a palavra de Deus? Não. O celular continua sendo celular. A palavra é de Deus, mas o celular é celular. Se eu ler aqui uma palavra de Deus aqui, opa, amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, mas a Bíblia continua sendo Bíblia. Eu li uma palavra de Deus que estava aqui dentro. Você está me entendendo? Eu creio que sim. Então, aí eu vou ler a palavra. Não, você não vai ler a palavra, você vai ler a Bíblia. E eu vou ler um texto aqui que eu entendo que é a palavra de Deus. Por quê? Porque edifica, nos ensina a amar, a perdoar, a ser boa gente. Poxa, isso é de Deus. É tudo de bom. Então, é uma palavra de Deus. Ah, rasgou a Bíblia. Não, não rasguei a palavra. Rasguei a Bíblia, não a palavra. A palavra é viva. A palavra é espiritual. Por isso o Senhor Jesus disse: a carne para nada aproveita, mas as minhas palavras são espírito e vida. Então, bora você pegar a Bíblia para ler, quando deparar com um texto, principalmente no Velho Testamento. Esse dia eu fiz uma live, e aí um ignorante maldoso, porque está cansado de ver a verdade, mas prefere ficar mantendo-se na burrice para tentar acusar as pessoas, tentar achar argumentinho para chamar a atenção. Aí eu li um salmo e ele falou: não, o Velho Testamento é só para israelita, só para o judeu. E eu nunca disse isso. Eu disse que há textos na Bíblia, principalmente no Velho e também no Novo Testamento, que ele tem um endereço certo, exclusivo, para aquele momento, para aquela cultura, para aquele povo, para aquele contexto espiritual. E se você trazer para hoje, você vai embananar tudo, vai se perder, você não vai entender nada. Então, meus queridos, sempre que você lê um texto na Bíblia, procure voltar lá atrás. Poxa, foi escrita há quase 4.000 anos atrás. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Eu tenho que levar o dízimo à casa do tesouro,
porque está dizendo que eu tenho que levar. Mas pera lá, aonde é a casa do tesouro? Ah, é o templo. Não, não é negativo. Para você entender esse texto, para você não ser ludibriado, para você não ser roubado e roubada, saqueado, você tem que voltar lá atrás. Para quem foi dirigido essa palavra, trazer os dízimos, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Primeiro você levava na casa do tesouro. Porque se você trazer por dia de hoje, não tem nada a ver, não tem fundamento nenhum. Um texto totalmente caduco e obsoleto. Se você não voltar lá atrás, lá no tempo, quando foi escrito, vai vir as ratazanas da fé, os falsos profetas, e vão te ludibriar, te roubar, te saquear, baseado na Bíblia. Porque quando você volta lá atrás, você vai pensar, mas como que surgiu o dízimo? Como que surgiu o dízimo? Aí você vai analisar. O povo, os israelitas saem do Egito, toda aquela história que nos passaram, né? E aí eles vão conquistando as terras. Eu acho algo tão estranho, horrível. Gilmar, como é que você explica isso? Eu acho horroroso, mas eu não tenho uma explicação ainda bem inteligível. De um povo sair um monte de pessoas matando todo mundo e tomando as terras das pessoas, matando as pessoas, escorraçando as pessoas para fora e tomando as terras. Ah, é o povo de Deus. Não, eu não falo isso, não entendo isso, essa grosseria, não compreendo isso, mas era uma cultura daquela época, era uma mentalidade daquela época, que não tem fundamento. Você sair 500 mil homens daqui, chega e invade o Brasil aqui, começa a matar todo mundo do Brasil, expulsar todo mundo. Você tem que sair fora, muitos sendo mortos, viram uma carnificina, e aí pronto, aquele povo tomou conta. É o povo de Deus. Ai, aleluia. Então esse negócio é muito mal contado, é uma história muito mal contada. Mas pois bem, sai ali do Egito, aquele monte de israelitas, milhares deles. Para resumir, toma posse de um monte de terras, cidades, expulsou todos os moradores, mataram, coisa horrorosa. Não concordo com isso. Não concordo. Não vejo a mão do Criador, não vejo Deus agindo, Deus revelado em Jesus. Não vejo isso. Eu acho que inventaram muita coisa e jogou para nós aí. Eu acho que inventaram muita coisa sobre israelita para puxar a sardinha para a brasa deles. Jogaram no livro e sacralizaram para a gente aplaudir genocídios, extermínio horrorosos. Por exemplo, quando eles chegam em Jericó, o que eles tinham que invadir Jericó? Tinha moradores ali, tinha famílias, tinha pais, mães, crianças, milhares de pessoas morando ali. Não, vamos tocar a trombeta, Deus mandou nós invadir, e os muros vão cair, nós vamos tocar a trombeta, o muro vai cair, e saiu matando todo mundo, arregaçando tudo. Crianças, adolescentes, jovens, homens, idosos. Aí o povo idiota, os fanáticos, religiosos idiotados, principalmente evangélicos, oh, aleluia! Põe até para as crianças cantar. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar. Quem vem com Josué lutar em Jericó aonde, rapaz? Eu não passo essas porcarias para minha filha ouvir de maneira nenhuma. Minha filha não vai com Josué lutar em Jericó nunca. Minha filha pode ir para Jericó perdoar, compreender, apaziguar, mas não ir com Josué lutar em Jericó, matar, praticar genocídio, extermínio de uma cidade inteira. Mas a burrice religiosa, o atrofiamento mental, a tolice, a imbecilidade religiosa colocou na mente de um bando de gente, cegos espiritualmente, que não dá lugar para o Espírito da verdade os guiar. Fica aplaudindo e depois para a criança ouvir. Nem que o povo de Deus matou aquele monte de gente, milhares. Oh, aleluia! Que espírito é esse? Não é o Espírito de Jesus. Não é. Jesus não faria isso. Se Jesus chegasse em Jericó, vamos tentar a paz. Vamos procurar um espaço entre eles aí, fazer amizade com eles
e vamos compreender, buscar através da paz, do diálogo. Não é chegar através da espada, sair arregaçando, matando, genocídio e extermínio. Então, cuidado, tem muita coisa na Bíblia que você tem que tomar muito cuidado. Só com a ajuda do Espírito Santo para você entender. Porque esse fanatismo religioso é igual ao Estado Islâmico. Você critica o Estado Islâmico, você ia matando um monte de gente na Síria lá, mas quando você apoia muitas ações dos israelitas, mas é Deus de Israel que mandou. Os Estados Islâmicos também matou, exterminou milhares em nome do Deus deles. Eles estão errados e você está certo. Você quer tudo genocídio, perversidade, crueldade. Então, cuidado. Essa informação é para chocar você mesmo. Para causar um impacto, para você pedir a Deus que te dê do Espírito Santo e quebra essa gaiola horrorosa da religião na tua vida. Esse aprisionamento, concordar com tudo que te ensina. Tudo que te fala, você concorda. Citou um texto fora de contexto, uma coisa histórica relacionada ao povo de Israel. Ai, aleluia. A alma repudia. Não, mas se está na Bíblia, meu Deus, eu tenho que concordar com essa coisa horrorosa. Tem que concordar nada, eu não concordo. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 15. Eu, Senhor, lembrei da maldade que os amalequitas fez com o meu povo Israel. Quando o Senhor pôs no caminho no deserto, vai lá agora, Saul, mata todos eles, mulheres, homens e crianças, eu, o Senhor, mandei. Esse Senhor para mim não serve, não serve. Esse Senhor não é o Deus revelado em Jesus Cristo. Porque o Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus disse, olha, não matarás, ama o teu próximo. Já o Deus do judaísmo, da mentalidade perversa judaica, o Deus criado pelo judaísmo, não o Deus que criou o judeu, mas o Deus criado pelo judaísmo, vai lá e mata aquele povo, destrói todos eles. O povo já estava em paz, os israelitas já estavam com a sua nação montada, estava tudo tranquilo. Agora eu lembrei, olha o Deus do judaísmo, agora eu lembrei o mal que eles fizeram, vai lá e mata tudo. Isso aí eu diria, que Deus, oh Deus, você é Deus ou um saco de batata? Você quer matar, você mata. Porque para o Senhor não tem mandamento. Agora, para mim foi dado um mandamento. Não matarás, ama o teu próximo. Mas certamente é dos falsos profetas que diz para Saul, falou, Saul, eu lembrei da maldade que os amalequitas fizeram com vocês, vai lá e mata. Falsos profetas, mentirosos, falando em nome de Deus. Porque o Deus revelado na pessoa de Jesus jamais ia falar isso aí. Vai lá e mata aquele povo. Orientação dos falsos profetas, falando coisa que Deus nunca falou. Porque o Deus revelado na pessoa de Jesus não ia mudar, não muda nunca. Uma hora perdoa, outra hora manda matar. Uma hora fala, não matarás, outra hora fala, vai lá e mata. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Muito cuidado. Que está na Bíblia, foi Deus que falou. Cuidado. Cuidado. Você acha que é assim? Então vá. Um texto que é terrorista, genocídio, extermínio. Você acha que foi Deus que mandou? Porque está escrito. Se está escrito Deus mandou, Deus mandou. Cuidado, filha. Até chegar isso na nossa mão, passou por milhares de mãos, dezenas de línguas. Muitas coisas chegou na nossa mão totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Isso aqui não caiu do céu não, tá? Não caiu do céu. Passou por mãos de homens, políticos, religiosos perversos, diabólicos. Passou na mão de tanta gente ruim, gente boa. Então, cuidado. Nas mudanças, na mudança de um lado para o outro, e para satisfazer o tesão de alguns povos, foi atoerando, colocando o que eles queriam dentro também. Então, toma cuidado. Toma cuidado. Não vai abraçando tudo, não, você vai ficar um crente doente. Um católico doente ou uma pessoa doente. Intoxicado. Igual aí os bolsonaropatas, esses filhos das trevas radicais, defendendo a morte, defendendo a xenofobia, mandando os pobres para Cuba, para Venezuela, porque são xenofobia. E a Bíblia do Velho Testamento está cheia de xenofobia. Quer dizer que o povo seleto era o povo de Israel, os outros não prestavam, era tudo cão imundo. Xenofobia horrorosa. E com Jesus não tinha nada disso. Jesus amou a prostituta, Jesus amou a estrangeira cananeia, a samaritana, a cananeia, enfim, qualquer um que viesse, independente de tribo, raça, nação, qualquer um que viesse a ele, com a alma quebrantada e contrita, ele abraçava, ele perdoava. Então toma cuidado.
Eu falei algo sobre o dízimo. O dízimo, por exemplo, é um dos motivos, é um dos textos que é exclusivo para aquele tempo. A Bíblia manda dar o dízimo, mas a Bíblia manda circuncidar também, cortar o prepúcio do pênis. E Abraão fez. Só que no dízimo, o que os falsos profetas, os ladrões falam? Tá vendo? Abraão deu o dízimo antes da lei. Só que a circuncisão também é lei, e Abraão fez a circuncisão antes da lei. Isso era um conserto para com Deus. Você tem circuncidado, cortado o prepúcio do seu pênis, do seu pinto? Tem cortado? Ah, não. No dinheiro, o dízimo você quer, que nem dinheiro não é. O dízimo você pode falsificar, mas cortar o prepúcio do pênis não pode. Enfim, tem muitas coisas que Abraão fez, que hoje não tem fundamento nenhum. Não tem nada a ver com Cristo, com o Evangelho, com a revelação dada pelo Espírito Santo. Abraão viveu naquele tempo, coitado, há trocentos anos atrás. Fez o melhor que ele podia, mas errou, como o ser humano errou, como todos nós erramos. Então o referencial nosso tem que ser Jesus Cristo. O referencial tem que ser Cristo Jesus, que manda amar, perdoar, acolher, compreender. Então, para não prolongar muito, quando você lê um texto bíblico, até no Novo Testamento, Paulo dá um conselho, e aí a pessoa fala, tá vendo? Paulo mandou usar o véu. Tem que usar o véu, porque Paulo mandou, a palavra, Deus mandou aqui. Não. Paulo falou um conselho lá em Corinto, devido ao contexto da época, contexto cultural. Não tem nada a ver com a cultura do Brasil. Então, mas o que a CCB pega? E muitas outras pegam? Não, se tá para usar o véu, tem que usar. Mas quando foi escrito isso aí? Para quem foi? Não quer saber. Então você vai ter que andar igual Paulo, com o vestidão no pé, que ele andava com aquelas roupas de árabe, de judeu, lá no pé. Vai ter que deixar a barbona bem grande. É muita loucura, gente. É simples. Mas o povo fica tudo doido, um bando de crente doido, um monte de religião doida. O Paulo mandou dar um beijinho no rosto, o ósculo santo. Se você não... A palavra que mandou foi Deus, está na palavra. Não está na palavra, foi Paulo que falou. Para aquele momento, para aquela cultura. A cultura do país era cumprimentar com um beijo. Paulo fala que o beijo não seja fingido, não seja falso para com o teu irmão. Seja honesto, sincero, verdadeiro. Mas tem que dar um beijo hoje. É ou não é um grau de burrice elevada? E ainda fala que é doutrina de Deus, doutrina do Espírito. Loucura, insanidade mental, burrice pura. O que o Evangelho nos ensina hoje? O que tem sentido hoje para um cristão autêntico? Amar, perdoar, compreender, ser boa gente, ser um bom vizinho, um bom patrão, um bom empregado, um bom professor, um bom aluno. Isso que o Evangelho se resume nisso. Viver como gente, respeitar os animais, os passarinhos, não prender pássaro em gaiola, respeitar os rios, as florestas. O Evangelho se resume nisso. Agora a religião, nojentamente, vergonhosamente, pega um monte de coisa lá de 2000 anos, 5.000 anos atrás, quer jogar para hoje. É uma burrice tão grande, gente. Eu olho, às vezes, pessoas instruídas, até pessoas instruídas, seguindo um conselho de pastor, de bispo, de padre, de coisa lá de 5.000 anos atrás. O cara não sabe o que está falando. Eu vejo o pessoal da congregação dos anciãos, o ósculo santo tem que fazer, tem que dar um beijo, se não fizer, está fora da doutrina. Meu irmão, deixa de ser burro, cara. Ô ancião, deixa de ser burro, cara, é burro demais. Você acha que Jesus está preocupado se você dá um beijo no rosto do cara? Não. Você acha que ele está preocupado com isso, meu irmão? Você acha que Jesus está preocupado? Você acha que o Cristo está preocupado se a mulher não for orar com um paninho branquinho, um véuzinho na cabeça? Que Deus miserável é esse seu, criatura? Que Deusinho medíocre? Que Deus é esse que está limitado num paninho branco na cabeça da mulher? Pelo amor de Deus. Que Deus é esse? Que está limitado se o homem dá um beijo no rosto do outro. É o ósculo que tem que dar. Pelo amor de Jesus, desperta tu que dormes. Aí vem os malandrão. Se você não dá 10% do salário, você está roubando a Deus, que está escrito lá em Malaquias 3,10. Aí você vai ler Malaquias 3,10, não tem nada a ver com dinheiro.
Tem lá dízimos e ofertas alçadas. A oferta alçada podia ser dinheiro, mas o dízimo é só mantimento. Ah, mas se você não dá, você está roubando. É mentira, toma vergonha. Ó ratazanas da fé. Ó ladrões e salteadores da fé. Para de safadeza, rapaz. Que falta de vergonha, falta de pudor, falta de caráter. Chamar um crente no dia de hoje, um brasileiro de ladrão, porque não dá 10%, não enche o rabo de vocês com dinheiro, com 10% do salário. E vocês covardemente, diabolicamente, ameaçam as pessoas. Se não dá 10% do salário, vai pro inferno, está roubando a Deus. Que Deus diabo é esse de vocês, rapaz? Que quer deixar vocês bilionários, o povo passando fome, através do roubo, da extorsão, da malandragem, da safadeza, da falsificação da palavra. O dízimo não é para essa finalidade. O dízimo é um projeto político em Israel. Leia lá, Deuteronômio capítulo 14, a partir do verso 22, onde os ricos que tinham terra, poças, plantavam. Foi feito um acordo entre eles. 11 tribos, do que a terra produzia, vocês vão dar 10% anualmente para a tribo de Levi, pegar o sustento deles e cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. E vocês safadamente, sem vergonhamente, bandidamente, diz que é 10% do salário. Aí vai ver o salário dos malandrão, 50 mil, 60 mil. Pasmo, José Wellington, mais 200 mil reais, segundo a informação que eu tive. O Manuel Ferreira da Madureira, 300 mil reais por mês. Presidente de campo, bispo de campo, 40, 50, 60 mil por mês. Bandidaiada, roubo escancarado. Então, meu irmão, o telefone está tocando aqui. Então, meu irmão, tem que saber ler. Se você não souber ler, as ratazanas da fé irão te engolir. As burrices, o terrorismo religioso vai te engolir. E você vai viver igual um louco, uma louca. Igual um adestrado, um cabresto vai para cá. E Jesus não quer isso para você. Jesus não quer isso para a tua vida. Jesus quer te dar o Espírito Santo para te guiar em toda a verdade. Glória a Deus. Eu não estou nervoso, não. Eu estou com muita ousadia, com muita convicção de verdade. Deus te abençoe.